Fala galera, Sargento Johnny aqui, mentor da plataforma StudyCards, e vamos pro nosso podcast de hoje. Podcards, né? Olha aí, que massa. Podcards é uma homenagem à nossa plataforma, a plataforma StudyCards, essa plataforma que facilita a sua vida nos concursos, principalmente se tratando de concursos da PMMG, facilita a sua vida te ajudando a realmente impregnar na sua memória o conteúdo através de questões, através dos famosos flashcards aí. Show de bola? Para quem não conhece nossa plataforma, tem link aí abaixo na descrição desse vídeo da nossa plataforma. Você pode conhecer lá nosso material, pacotes completos para PMMG, tanto CFSD, CFO, EAP, CHO, todos os concursos internos e externos aí, concursos públicos da PMMG. Mas esse vídeo não é sobre isso, né? Vamos falar hoje sobre um tema dentro dos manuais técnicos profissionais. Nós vamos começar a falar aqui do manual técnico profissional número 1. Antes de entrar no tema do manual, eu queria alertar você que está assistindo esse conteúdo, está consumindo esse áudio, esse podcast, que assista o primeiro podcast, o número 1. Ele explica qual que é a proposta desse projeto aqui. E é muito importante você assistir o episódio número 1. Depois vem para cá para a gente dar continuidade no conteúdo. Hoje nós vamos falar do Manual Técnico Profissional número 1. É o nosso primeiro tema que a gente vai pegar aqui. Eu vou falar um pouquinho da apresentação e um pouco do primeiro tema que o manual traz, que é mais relevante para as provas, que é o preparo mental. Mas antes disso, é importante pensar que com o Manual Técnico Profissional 01 aberto, ele tem ali um primeiro item que é introdutório, que tem por título apresentação. Normalmente, quando a gente estuda para as provas da PM, nem sempre a gente dá moral para essas partes, né? A parte inicial introdutória e às vezes até aqueles anexos, aqueles temas finais ali após a conclusão da norma. Às vezes tem anexos, apêndices que a gente não dá muita ideia. Isso é perigoso. É recorrente já, a PM tem colocado nas provas, principalmente concursos internos, questões principalmente dos pontos finais, apêndices, POP, que às vezes vem ali como um anexo à resolução, à norma que você está lendo. Então, por mais que seja cansativo, não deixe de ler todo o conteúdo, nota de rodapé, apêndice, POP, a menos que, e isso acontece, venha escrito no edital. Ó, eu quero que você estude a resolução tal sem os anexos. Aí sim você pode passar batido ali, porque o próprio edital vai estar te orientando nesse sentido. Caso contrário, dê atenção aos pontos introdutórios, aos textos iniciais da norma, por mais que eles não façam parte ali estritamente do corpo da norma. Isso é importante. E nesse início do Manual Técnico Profissional 01, quando eu leio lá, alguns pontos me chamam a atenção. Primeiro, a seguinte frase, que se você buscar lá no manual vai estar escrito mais ou menos assim: os manuais técnico-profissionais são instrumentos educativos e de proteção, tanto para o policial quanto para o cidadão. É interessante essa frase e, dependendo da forma como ela cai na prova, a gente pode acreditar que ela está errada. Porque, de certa forma, os manuais técnico-profissionais, eles são um aparato técnico para o policial. E em outros momentos eu não me lembro de ter visto algum ponto dos antigos cadernos doutrinários ou manuais que a gente tinha citando de forma explícita que esse manual ele tem também o objetivo de trazer um benefício para o cidadão. Logicamente, quando o policial age de forma técnica e dentro dos preceitos trazidos pela instituição, logicamente ele vai estar contribuindo com o cidadão de bem, com os direitos humanos, com toda a lógica que a gente trabalha na Polícia Militar. Mas eu nunca tinha visto isso escrito de forma explícita. E a introdução aqui, a apresentação do Manual Técnico Profissional traz isso. Então memoriza essa frase aí, ó. Os manuais técnico-profissionais, eles são instrumentos educativos e de proteção, tanto para o policial,
militar quanto para o cidadão. Muito importante. E é interessante também que aqui traz que a finalidade desses manuais, ou pelo menos do manual 1, é trazer orientações básicas para a efetividade das intervenções policiais. E além disso, esse manual, que é o manual 1, ele é um referencial obrigatório aos demais manuais técnicos profissionais. E por fim, uma coisa que eu acho interessante que ele cita, ele fala o seguinte: o manual técnico profissional 1, ele compõe o que a gente chama de prática policial militar básica, que é um composto pelos 5 primeiros manuais. É digamos ali, uma biblioteca, né, uma enciclopédia composta por 5 manuais. Então, do manual técnico profissional 1 até o 5, existe essa nomenclatura trazida aqui pelo manual 1, que é prática policial militar básica. Eu acredito que esses pontos são os principais. E logo aqui na primeira parte do manual, no ponto 2 no caso, né? No meu aqui está na página 14, a gente já tem o primeiro conceito, que é, assim, alvo de provas sempre. Sempre se fala em preparo mental nas provas. E a gente vai passar, pelo menos, por esse tema aqui agora. O que é o preparo mental? O que eu uso para memorizar o conceito do preparo mental? Pensa comigo. Preparo mental. Preparo. Tem dois P's. Dois P's. O preparo mental, ele é um conceito que envolve várias palavras com P. Ele é o processo de pré-visualizar prováveis problemas e ensaiar possibilidades de respostas. Viu o tanto de palavra com P que tem nesse conceito? É muita. Então, como que eu uso para... Qual estratégia que eu uso para memorizar isso? Eu penso PP, de preparo mental. Então, o preparo mental, esse termo que começa com dois P's, que começa, assim, né, entre aspas, ele tem dois P's aí na sua composição, ele é um conceito que envolve várias palavras com a letra P. Por que eu trago isso? Porque muitas vezes a prova, o CRS, tenta confundir o preparo mental com os estados de prontidão. E os estados de prontidão têm um conceito completamente diferente. Ele é um conjunto de alterações fisiológicas e funções mentais que influenciam na reação ao perigo. E, enfim, ele tem outro conceito que não é esse compêndio de palavras com P. Então, nesse primeiro momento, eu queria que você memorizasse isso. Preparo mental, palavra com dois P's, PP, preparo mental. É um conceito cheio de P's. Processo de pré-visualizar prováveis problemas e ensaiar possíveis respostas. E é interessante algumas frases que o manual traz dentro desse bloco aqui que fala do preparo mental. Olha só que interessante, a falta do preparo mental, ela prejudica o desempenho do policial e ela pode ocasionar o uso de uma força inadequada. Eu acho essa expressão interessante de ser memorizada. A falta do preparo pode prejudicar o desempenho do policial e ocasionar na situação que ele vai usar de uma força inadequada. E outros pontos também eu separo aqui que me chamam muita atenção. Nesse bloco aqui, o manual traz que mesmo em circunstâncias adversas, ferido ou sob estresse, o uso da força o uso da força poderá ser adequado quando o policial tem preparo mental. Deixa eu repetir para ficar claro. Mesmo em circunstâncias adversas, ferido ou sob estresse, o uso da força poderá ser adequado se o policial militar tiver o preparo mental em dia. Olha só que frase que chama atenção. São frases que eu destaco a hora que eu estou estudando. E essa frase, para mim, é uma frase provável de cair em prova, porque ela tem uma característica de pegadinha, sabe? Porque ela é forte, é uma frase forte. E é interessante que também nesse tema, o manual traz que um policial que tem um melhor preparo mental, ele consegue detectar riscos e ameaças, ele consegue se colocar no estado de prontidão correto e ele consegue ter um autodomínio, vamos assim dizer, para migrar de um nível mais alto ou migrar para um nível mais baixo de uso da força.
Isso é importante, é um ponto também que o manual traz nesse aspecto do preparo mental. E ainda nesse ponto, o manual traz uma daquelas caixinhas, sempre fica atento a essas caixinhas de lembrete. Lá no Manual Técnico Profissional 01, na página 15, traz lá. Lembre-se, ao desenvolver o preparo mental, o policial militar antecipa-se fazendo uma avaliação preliminar das ameaças e considera as possibilidades de atuação. De preparo mental é isso. Nos próximos vídeos a gente vai citar de novo o preparo mental e desenvolver alguns pontos, mas fica atento a essas frases, memoriza o máximo que você conseguir delas e tenta compreender de alguma forma mesmo o que o manual está querendo dizer com isso, beleza? Por hoje, ficamos aqui. Valeu demais. Quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, curte esse vídeo para ajudar a gente na divulgação. Lembrando que temos pacotes completos com a nossa plataforma de exercícios, que é o site StudyCards, a plataforma StudyCards, onde você consegue estudar em qualquer lugar através do celular, com flashcards totalmente direcionados para PMMG e com vários insights e comentários lá também, que vão te ajudar a entender melhor e memorizar mesmo o conteúdo das provas, beleza? Valeu demais, galera. Por enquanto eu fico por aqui. Um grande abraço para todo mundo. Valeu!